Enquanto o Justiceiro planeja matar um poderoso criminoso, Demolidor aparece para impedir e uma briga entre os heróis acontece. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje iremos ter mais um vídeo que dará continuidade à saga Bem-vindo de Volta Frank, Justiceiro e Demolidor pegando o diabo pelo chifre. E se você ainda não viu os dois vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon e editor-chefe Bob Harras. Foi publicado no ano de 2000 e corresponde à edição número 3 da revista Justiceiro volume 5. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em uma das ruas da cidade de Nova York, vemos uma perigosa perseguição de carro. E o causador de toda essa agitação é o vigilante Justiceiro, pois depois de despertar a fúria da líder de uma família de mafiosos, Frank Castle decidiu eliminar alguns elementos antes de atacar a matriarca do crime, pois a mesma tem um exército e o exterminador de bandidos quer acabar com o maior número possível de seus homens. Então ele foi até um bar de mafiosos que fica no Brooklyn, metralhou os carros estacionados para chamar a atenção e matou alguns deles que apareceram logo depois de ouvirem os tiros. E os outros que permaneceram vivos rapidamente partiram para acabar com ele. E agora vemos um bando de criminosos atrás dele atirando feito loucos. Porém, para conseguir fugir de tantos homens, ele acabou entrando em um local sem saída, ficando encurralado. E com isso os membros da gangue aproveitaram para se aproximar dele. Entretanto, o veterano de guerra, que é muito esperto, se aproveitou da situação e abriu a porta traseira do automóvel que estava segurando um lança-chamas, já metendo fogo em todo mundo. Pois sabia que a maioria dos mafiosos estavam próximos do veículo. Desse modo, grande parte dos perseguidores acabaram sendo incendiados. E a dor de ser queimado é tão grande que alguns deles até pedem para seus companheiros os matarem. E os outros que tiveram a sorte de não serem torrados ficaram tão impressionados com seus companheiros morrendo que até se esqueceram que estavam ali para matar o Justiceiro. E com isso o matador de caveira no peito aproveita a oportunidade para sair rapidamente do carro, pois lutar com lança-chamas por muito tempo é muito arriscado devido ao perigo de um tiro acertar os tanques. Então ele entra no prédio próximo dali e os marginais com sede de vingança vão atrás dele sem pensar duas vezes. Ao entrarem no local, eles avistam o elevador sendo usado para ir até o subsolo e usam a escada para pegá-lo no momento em que ele sair. E assim que a porta abre, eles mandam bala antes mesmo de perceberem que caíram em uma armadilha. Pois o que tinha atrás da porta não era o Justiceiro, e sim o tanque do lança-chamas. E quando o local explode, vemos o Justiceiro pronto para ir embora satisfeito com mais uma missão cumprida. Enquanto isso, na sala do detetive Sup,
Vemos o mesmo com sua força-tarefa de apenas um homem analisando a mente do Justiceiro. E naquele momento, a única coisa que eles têm para fazer tal análise é o texto do psicólogo Bodyplug, que é o único parceiro de Sup. Com isso, o detetive começa a ler algumas partes em voz alta e ficamos por dentro de algumas reflexões que estão na redação de Plug, como: Justiceiro é quase uma força da natureza. Seu símbolo é tão marcante quanto seu uniforme. Justiceiro é um espectro da vingança que se espalha como um vírus entre os criminosos. Justiceiro preenche a necessidade primária da sociedade ao julgar e punir seus piores transgressores. Afasta-se da luz e aproxima-se das sombras. Frank Castle é a noite mais negra no coração do país, e etc. Após ler boa parte do conteúdo de autoria do seu novo companheiro de trabalho, Marty pergunta o que tudo aquilo significa e diz que aquele texto não passa de um monte de psicobaboseira que não ajuda em nada. E quando o psicólogo diz que entender as motivações do Justiceiro poderia ser uma boa estratégia para conseguir pegá-lo, Sup diz que Justiceiro simplesmente odeia os criminosos e que isso não é nada de outro mundo. Em seguida, ele pede para Plug apenas verificar os arquivos policiais para poder analisar seus métodos ao invés de suas motivações, e assim talvez conseguir descobrir onde ele irá atacar na próxima vez. Pois perseguir o vigilante mais perigoso da história de Nova York é uma tarefa muito difícil, e eles precisam de mais praticidade e menos reflexão. E com isso o psicólogo sai do escritório com uma expressão de decepção. Em outro lugar, vemos o padre Hector Redondo, que se autodenomina o Santo, recolhendo o corpo do homem que matou, e uma senhora aparece. E quando o padre pergunta por que ela apareceu na igreja naquele horário, ela diz que não entendeu o que ele disse, pois sua audição não é mais a mesma. E quando ela vê todo aquele sangue, pergunta se ele derramou vinho, pois sua visão também não anda muito bem. Mas antes do padre dizer alguma coisa, a senhora diz que irá limpar tudo como faz todas as terças. Mas o padre assassino diz que é sexta-feira e a senhora comenta que sua memória também está comprometida e diz que irá procurar um esfregão para limpar tudo. Enquanto isso, Justiceiro disfarçado de John Smith voltava para o seu apartamento e seu vizinho cheio de piercing o chama para mostrar uma coisa enquanto segurava uma ferradura magnética. E quando ele aproxima o objeto em seu rosto, Frank, por pura educação, diz que achou legal. E como sempre acontece, novamente o rapaz o corrige pedindo para chamá-lo de Speaker Dave ao invés de Dave. Em seguida, ele vê alguns homens trocando a privada quebrada do Sr. Bumpo por outra de aço, e o gordinho pergunta se existe a possibilidade de fazerem uma de adamantium. E antes de entrar no apartamento, Joan pergunta se ele gostou dos biscoitos, e ele diz que estavam ótimos. E quando finalmente entra em seu apartamento, Frank fica pensando no quanto Mama Gnut deve estar furiosa e lembra que o irmão dela irá ser julgado por homicídio múltiplo no dia seguinte. Porém, sobre aquele crime em específico ele é inocente. E quando olha para o jornal, fica sabendo da desagradável notícia de que o escritório de advocacia Nelson e Murdoch foi contratado pela família Gnut e começa a pensar que isso pode ser um problema, pois sabe que Murdoch tem um inseparável anjo da guarda. Voltando à delegacia, Sup aparece na sala com o relatório da autópsia de Carlo Gnut e fica sabendo da pior forma que seu parceiro cometeu suicídio por enforcamento. No dia seguinte, durante a primeira noite de julgamento do Dino Gnut, vemos Frank no alto de um prédio com uma sniper pronto para atirar no maldito. E como um carro comum ficou de buscar o canalha em 7 minutos para levá-lo de volta para a cadeia, Frank promete que ele irá morrer 10 segundos depois de entrar no veículo. E como ele estava a 600 metros de distância do local, com certeza iria dar tempo até mesmo de uma tartaruga sair dali antes de descobrirem aquela localização. Porém, um obstáculo muito inconveniente surge.
E como Frank já esperava por aquela visita, não fica muito surpreso ao ouvir a ordem de largar a arma. Então ele olha para o herói e o discurso do diabo metido a certinho sobre leis inicia. E como Frank não podia perder tempo, ele interrompe o falatório dizendo que já conhece todos os seus sermões e chama ele para porrada. E o demônio vai para cima. Mas Justiceiro consegue desviar, mas rapidamente toma um chute. E como o Demolidor é muito mais habilidoso, já parte para cima dando outra porrada. Mas como o Justiceiro já o conhece há muitos anos e sabia que ele poderia aparecer, aciona um ultrassom que ele havia montado alguns minutos antes. E como o demônio de vermelho possui audição super aguçada, começa a sofrer com aquele som super irritante. Com isso, o Justiceiro aproveita a chance para desmaiar o herói. Poucos minutos depois, o Chifrudo acorda e percebe que está acorrentado e com uma arma presa em sua mão. E quando ele pergunta o que está acontecendo, Frank responde que lhe deu uma chance de impedir a morte de Dino Gnut e que agora ele tem uma escolha a fazer. Então ele fica de costas para o herói e diz que está usando Kevlar, ou seja, a única opção que ele tem para atirar é em sua cabeça. Com isso ele se posiciona e comenta que se o herói não atirar, uma morte irá pesar em sua consciência. Entretanto, se apertar o gatilho será um assassino. Então Demolidor pergunta que tipo de escolha é essa e Justiceiro responde que é a mesma que ele faz todos os dias quando mata um criminoso, e também que irá fazer naquele momento. Com isso o herói diz que ele está completamente louco e que não irá matá-lo, e Justiceiro diz que Dino Gnut irá morrer. Diante disso, Demolidor começa a se desesperar e suplicar para que Justiceiro não mate o criminoso, pois o mesmo precisa ser tirado das ruas de forma legítima de acordo com a lei. Caso contrário, todas as regras que temos e a sociedade que construímos serão completamente inúteis, e que ele precisa entender isso. Entretanto, Frank diz apenas que pensar em Dino Gnut vivo o deixa louco. Com isso, o Demolidor fica ainda mais desesperado e continua implorando para ele parar com isso. E depois diz que não irá deixar ele matar Dino, e Frank sacaneia dizendo que será uma beleza de tiro. Então o Demolidor pede para Deus o perdoar e atira. Mas felizmente para ambos a arma estava sem munição. Por outro lado, a sniper do Justiceiro estava muito bem carregada. Com a missão concluída, Frank se aproxima do diabo acorrentado e diz para o Chifrudo para deixar a matança com ele, e que não haverá corrente quando ele acordar, e o apaga novamente. Depois voltamos para a igreja e vemos o santo pedir perdão para Deus tanto por ter matado aqueles jovens, como também por ter se aproveitado da senhora Pierce por tê-la tornado uma cúmplice involuntária. E quando ele iria pedir perdão também por sua arrogância por adotar o nome de santo, outro jovem aparece dizendo que precisa se confessar por ter feito um monte de besteiras e o padre homicida o manda entrar. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Pegando o Diabo pelo Chifre é uma narrativa muito interessante que mostra dois heróis com pontos de vista diferentes sobre a vida, proporcionando várias reflexões ao leitor. E como vocês já perceberam, ainda falta muito para essa história terminar. E com certeza teremos mais dela aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos.
Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.